em um mar de jogos de terror de sobrevivência, citando o clássico Resident Evil como influência. Tormented Souls se destaca por sua vontade de se comprometer totalmente e sem compromissos. Pode ser abrasivo, até mesmo hostil para o jogador a ponto de frustração, especialmente em uma época em que há tanto foco em bom UX. Mas, como os jogos em que se baseia, essa hostilidade, por mais frustrante que seja, também é o que dá sua atmosfera. Muito mais do que apenas um retrocesso nostálgico, é um jogo que entende o que faz esses horrores de sobrevivência clássicos funcionarem. Então, não deveria ser surpresa que o terror de sobrevivência seja um dos meus subgêneros favoritos. Mas não posso deixar de sentir saudades dos dias de outrora, sabe? Na década de 1990, quando a categoria conquistou o mundo, com Resident Evil e sua notória Spencer Mansion liderando o ataque. Por muito tempo, eu queria uma experiência nova que atendesse à experiência clássica de terror de sobrevivência, e graças a Tormented Souls, esse sonho agora é realidade. Em 1996, a Capcom pegou um raio em uma garrafa e montou esse raio até uma franquia de sucesso sobre zumbis. BWS e uma corporação maligna não tão clandestina, puxando as cordas por trás da cortina. Desde aquela época, outros desenvolvedores de jogos mergulharam no gênero, mas nunca foram capazes de capturar a mesma atmosfera do terror de sobrevivência do final dos anos 90. Talvez fossem os fundos pré-renderizados, os ângulos de câmera estática, os controles do tanque, os próprios monstros ou qualquer combinação deles. Poucos jogos tiveram a mesma sensação. Com o lançamento de Tormented Souls no verão de 2021, os amantes do gênero pensaram que a espera poderia ter acabado, e ao que parece, eles estariam certos. Em Tormented Souls, tudo é escasso. A munição não é tão ruim. Se você prestar atenção ao seu redor, encontrará munição suficiente para lidar com qualquer inimigo que encontrar. Mas ainda é raro o suficiente que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar, e se você perder uma caixa de pregos ou dois, você pode facilmente encontrar suas costas contra a parede com nada além de um pé de cabra pesado para se defender. Os efeitos vivificantes da morfina são mais difíceis de encontrar e cruciais para lhe dar um pouco de espaço para respirar quando 3 ou 4 doses são suficientes para deixá-lo morto. E bobinas de fita, aqueles consumíveis vitais que permitem que você salve seu jogo, na primeira metade do jogo, pelo menos, eles são como dentes de galinha. Se você quiser usar um, é melhor escolher o momento certo, ou sua próxima morte pode ser um grande revés. Ao chegar, Caroline fica inconsciente, e depois acorda nua e em uma banheira. Depois de remover o aparelho respiratório e encontrar suas roupas, ela fica perturbada ao descobrir que um de seus olhos está faltando. Sem memória do que aconteceu, e porque ela está perdendo um de seus olhos, ela sai do banheiro para explorar a mansão. A única pessoa, monstruosidades à parte, que Caroline encontra é um padre que parece conhecê-la, mas o sentimento não é mútuo. Com uma pistola de pregos pressurizada e um isqueiro para encurralar sombras, Caroline deve atravessar os corredores de Winterlaak para desvendar a história das gêmeas e encontrar a saída, desviando de criaturas horríveis pelo caminho. Como um todo, a história não oferece muito ao jogador, mas adiciona ao sentimento retro básico. Quando você está acostumado com a conveniência de salvamento automático e recursos abundantes, isso pode ser irritante. Não ser capaz de salvar à vontade e desligar o jogo é mais do que um pouco inconveniente, embora o modo de suspensão ajude com isso. Desde que você não queira jogar um jogo diferente enquanto isso, e perder uma grande parte do progresso é uma dor. Novamente, este é um jogo que é conscientemente e deliberadamente hostil. Inconveniência é um recurso, não um bug. Os quebra-cabeças também parecerão familiares, mas sua implementação parece um pouco mais complicada do que outros jogos de terror de sobrevivência. Enfrentá-los requer praticamente o mesmo processo. Você precisará explorar seus arredores, coletar itens e combiná-los para desbloquear novos caminhos e obter itens-chave. A tela de inventário implementa o uso de um cursor na tela, que pode ser usado para selecionar itens e movê-los diretamente para o mundo do jogo. Você também pode examinar itens e selecionar partes específicas deles para interagir diretamente. O cursor na tela torna o processo agradavelmente intuitivo, e você poderá ver os efeitos do uso do seu item em tempo real. Tormented Souls foi desenvolvido pela Dual Effect e Abstract Digital e publicado pela P-Cube Limited, e foi incluído em muitas listas de melhores jogos assustadores em 2021. Ele convida o jogador a agir como Caroline Walker, mas não fornece informações sobre quem ela é ou suas motivações.
Imediatamente, o jogador receberá uma carta misteriosa contendo uma fotografia de duas meninas gêmeas em um lugar chamado Winterlac. Os gêmeos desapareceram sem deixar rastro, o que deve realmente atormentar Caroline, porque ela viaja para Winterlac para resolver o mistério de seu desaparecimento. As motivações de Caroline sobre por que ela quer encontrar os gêmeos não são muito claras, mas, no entanto, ela segue para a extravagante mansão, hospital. Ao explorar, você encontrará quebra-cabeças e inimigos que farão os fãs de terror de sobrevivência obstinados sorrirem de orelha a orelha. Os inimigos geralmente ficam à espreita, fora da vista de qualquer câmera que esteja fixada em Caroline. É uma maneira forte de aumentar a tensão em certos cenários, mas em outros, a falta de dicas visuais é francamente frustrante. Principalmente quando o posicionamento estranho da câmera faz com que você perca seu senso de direção. Da mesma forma, mirar com suas armas é um horror de sobrevivência muito clássico. Você pode mirar em qualquer direção, mas mover os pés ao mesmo tempo é, infelizmente, uma impossibilidade para Caroline. Você está fixo no lugar. Felizmente, há uma mecânica de esquiva que pode tirá-lo de situações apertadas, mas como você só pode se esquivar para trás, é inútil se você estiver encostado em um canto. É divertido, embora exaustivo, encontrar várias salas e objetos que exigem um item, exceto que você ainda não o possui ou não sabe como usá-los corretamente. Mas essa é uma parte essencial da experiência do jogo de terror de sobrevivência, e eu estou aqui para isso. Os controles na versão Switch também deixam a desejar. Embora o movimento de Caroline não seja considerado controles de tanques tradicionais, eles são semelhantes aos controles de tanques. Isso significa que, na maioria das vezes, o movimento é fácil. Quando há um momento tenso e o pânico se instala, Caroline pode bater em uma parede ou pior, em um monstro. Ok. Então como exatamente o Tormented Souls funciona no Switch? Vale a pena tentar no console, ou é melhor tentar em outra plataforma? Na minha humilde opinião, a versão Switch é boa. Eu corri em muito poucos problemas de desempenho. De vez em quando, a taxa de quadros cai, mas acontece tão pouco que mal percebo quando acontece. Se você gosta desse tipo de jogo e adora seu Switch, é uma ótima combinação. Em última análise, embora Tormented Souls seja uma homenagem louvável aos clássicos jogos de terror de sobrevivência, seu foco no passado é, infelizmente, sua maior queda. Os anúncios do jogo o anunciam como uma modernização do gênero, mas a mecânica interna parece tão arcaica quanto os jogos que está emulando. Com cerca de 7 horas de duração, você terá um tempo decente aqui se for um fã obstinado de jogos de terror que deseja que alguns dos grandes nomes revisitem suas origens, mas para todos os outros, os ângulos de câmera fixos e o combate limitado pode ser mais frustrante do que nostálgico. Acrescente a isso alguns problemas técnicos no caminho de cenas e animações desonestas. E você tem um jogo que fica em segundo plano para os jogos de terror de sobrevivência mais estabelecidos no Switch. Além das mudanças na sensação e eficiência com os controles do cursor e algumas cenas gaguejantes, Tormented Souls continua sendo uma das poucas tentativas bem-sucedidas de recriar aquela vibe de terror de sobrevivência do final dos anos 90. Movimentos de câmera cinematográficos e uma atmosfera bonita, mas misteriosa, sem mencionar monstros de pesadelo, dão um pouco de medo ao jogo. Enquanto dublagem terrível e um enredo estranhamente vazio deixam os jogadores com mais perguntas do que respostas quando o jogo termina. Parece que a melhor e mais autêntica maneira de jogar Tormented Souls seria no PlayStation 4, Xbox One ou PC. As pequenas melhorias gráficas em uma tela móvel menor não tiram os benefícios de jogar em outros consoles.